pessoal, tudo bem com vocês? Sou Michel Santos. Primeiramente, muito bem-vindo aí a todos vocês aí para mais uma aula aí do Power BI, ok? Seguindo aí a aula 2, né, da nossa série de Power BI. Primeiramente, gostaria de agradecer aí aos nossos inscritos, né, as sugestões encaminhadas aí para ao longo do módulo, né? Então está sendo muito bacana também essa interatividade aí. Vamos lá? Primeira coisa aqui, fechar essa abinha, né, que ela sempre vai estar abrindo para as versões gratuitas, né, que são os nossos casos. É até engraçado, mas é verdade, né? Como já mencionei na primeira aula, a gente tem algumas formações que normalmente empresas, né, que contratam esse tipo de serviço, né, que é o compartilhamento de dados, algumas outras aplicações que eu já até mencionei na aula 1 também, né? Então, se você tiver curiosidade de saber, vai lá, confira a aula 1 e como mencionei também essas aplicabilidades aí nas empresas, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, vou vir aqui na guia página inicial, obter dados, abrir o arquivo nosso que eu preparei para hoje. Ele vai carregar. Aí ele, como eu já disse, né, ele tem uma infinita, né, possibilidades. A gente está trabalhando com N tipo de dados, né? Então nessa aula aqui a gente vai estar trabalhando com Excel. Se a gente vir conectar ou dar um duplo clique é a mesma coisa. Eu vou dar um duplo clique aqui para vocês verem também que funciona. Aula 2, aula de hoje. Ele vai conectar aqui ao nosso relatório. Beleza. Aqui, como se encontra em Excel, né, o arquivo, então todas as guias que contém nesse Excel vai aparecer aqui para mim. Então a guia que eu quero trabalhar é a guia base. Vou selecionar apenas elas, né? Apenas ela. Se eu fosse trabalhar para a planilha 1, selecionaria ela também, mas não é o caso. Como eu já disse anteriormente, a gente tem duas opções, né? Que é carregar e transformar dados. Quase 100% das vezes que você for trabalhar com a primeira vez com um tipo de dados que você está tendo acesso, né, é importantíssimo você vir na opção transformar dados, porque dificilmente você vai ter uma base já sólida, né, com todas as colunas, linhas, informações que você precisa aí da maneira que você quer trabalhar. Então vou vir aqui transformar dados, ele vai carregar esse arquivo para mim. Perceba só que ele abriu uma outra tela, né, que sobrepôs a plataforma Power BI. Então essa tela aqui é apenas para e exclusivamente para a gente trabalhar assim com a possibilidade, né, de estar refinando esses filtros, vamos dizer assim, né, como já explicado na primeira aula. Então aqui a gente tem algumas formações, né, de nomes, sobrenome, data, local, produto. Peguei até uns nomes aqui americanos, né, deixar um pouco mais chique, né. Então basicamente o que eu quero fazer aqui? Tá vendo aqui nome e sobrenome? Eles estão separados, né, estão em colunas separadas. E eu gostaria de unir esse nome e sobrenome. Como é que eu faço isso? Venho aqui na primeira coluna, seleciono ela na parte superior aqui, mantenho o CTRL pressionado, seleciona para a segunda coluna, beleza. Então aqui em cima a gente tem algumas guias, né? E duas guias, a primeira se chama transformar e a outra se chama adicionar coluna. Qual que é a diferença? Basicamente nenhuma, em função de ferramentas, as duas entregam as mesmas aplicabilidades para que a gente quer fazer nossas tarefas, ok? A diferença é que se eu vir aqui na coluna, tudo que eu fizer aqui nessa guia transformar, ela vai transformar nessas próprias colunas que já existem na minha base. Se eu quero pegar esse nome e sobrenome e unir e quiser criar uma outra coluna, né? O ideal é a gente vir aqui, adicionar coluna. Aí tá vendo aqui, ó, que ele tem uma opção mesclar coluna, ela está habilitada pra gente. Se a gente clicar aqui, já vai aparecer uma coluna nova aqui no Power BI. Só que eu queria mostrar também que se a gente tiver apenas uma coluna ou mexendo em alguma outra funcionalidade que não for mais que uma coluna, ele inibe essa função. Tá vendo? Mesclar coluna. Então, eu vou clicar aqui com o CTRL pressionado novamente na coluna sobrenome e venho aqui, adicionar coluna, mesclar colunas. Perceba só. Aí ele abre uma outra janelinha aqui, né? Aí ele pergunta pra gente que a escolha como mesclar as colunas selecionadas, né? Ele dá a opção, na verdade, que é separador. Aí ele dá algumas opções que a gente gostaria de ter entre o nome e o sobrenome. O ideal é ter apenas um espaço, né? Não faz sentido colocar uma vírgula. Aí eu vou colocar aqui um espaço. Aí ele pergunta aqui, ó, ele dá a opção, na verdade, né?
novo nome da coluna opcional. Eu vou colocar aqui, ó, nome completo, ok? Nome completo. E dou um ok. Perceba só que ele já deu a opção aqui, já abriu uma nova coluna com o nome e sobrenome, ok, pessoal? Se o nome e sobrenome tivesse, vamos dizer assim, com a primeira letra em minúsculo, eu tenho a opção também aqui de, por exemplo, nesse caso aqui eu poderia estar transformando nessas próprias colunas, né? Colocando a letra em maiúsculo. Nesse caso já se encontra. Só que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês como é que funciona, só para questão de exemplo aí, aprendizado. Vou vir aqui em transformar mesmo, né? Guia transformar. Aí tem aqui formato, tá vendo aqui formato, opção formato, vou clicar em formato. Ali dá algumas opções, nesse caso eu colocaria cada palavra em maiúscula, mas como já se encontra, eu vou colocar aqui tudo em minúsculo. Beleza, perceba só que o nome e sobrenome ficou com todas as letras minúsculas, né? Na aula 1, eu já mencionei para vocês que todas as etapas, né, que a gente vai fazendo aqui na nossa base, que a gente vai estar trabalhando, né, refinando esses dados, cada etapa aqui, ó, ele vai salvando aqui. E se a gente, no Excel, por exemplo, se a gente gostaria de retornar uma tarefa anterior, a gente, na maioria dos casos, era um Ctrl Z. Nesse caso, não. Tá vendo aqui que ele colocou aqui, ó, texto em minúsculo, que foi a última ação que a gente fez aqui na nossa base de dados. Se eu clicar aqui, ó, nesse xizinho, perceba só o que vai acontecer. O nosso nome e sobrenome que está em minúsculo, eu vou fechar aqui, vou excluir essa ação que eu fiz anteriormente, ou seja, ele retorna aquilo que a gente já tinha, né, que era o nome e sobrenome com a letra em maiúsculo. Ok, pessoal? Próximo passo que eu vou estar mostrando para vocês aqui é em questão da data do nascimento. Então perceba só que ele tem aqui o dia, né, do nascimento de cada pessoa, né, dessa nossa base. E basicamente o que eu quero fazer? Eu quero transformar essas informações aqui em idade. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na guia transformar mesmo, né? Quero saber a idade em número, né? Quantos anos essa pessoa tem. Transformar. Aí eu venho aqui, ó, data. Ali dá algumas opções, tá vendo? Idade, que é o que a gente já quer, ano, mês. Eu quero idade. Vou vir aqui, clicar em idade. Mas perceba só que ele trouxe a idade em dias, que não faz sentido nenhum pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui do mouse, botão direito aqui em cima, sempre na parte superior. Nesse caso aqui a gente vai vir em transformar, né? Transformar. E procura aqui, ó, total de anos. Olha que legal, pessoal. Então ele já trouxe quantos anos que cada pessoa tem aqui na nossa base. Só que ainda assim não tá ideal, porque ele está trazendo aqui vírgula, né? E algumas casas decimais. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, seleciona essa coluna que já se encontra selecionada nesse caso, né? E transformar, vocês vão vir aqui do lado direito e tem uma opção aqui, arredondamento. Eu vou clicar aqui em arredondamento. Aí tem a opção de arredondar para cima, arredondar para baixo, né? E simplesmente arredondar. Nesse caso aqui, se eu arredondar para cima, os números que estiver mais próximo aí, 8, 9, ele, por exemplo, se for 28,7 aqui, ó, que eu estou olhando a coluna na linha 9, né, 28,7, ele arredondaria para cima o valor 29, correto? Ou para baixo a mesma coisa, com outros valores. Mas eu vou arredondar aqui e vou mostrar para vocês que ele também dá a possibilidade de trabalhar com casas decimais. Quantas casas decimais eu quero? Eu não quero nenhuma, nesse caso eu vim aqui e vou colocar um 0. Vou clicar em OK, perceba só. Olha que legal, pessoal. Então a idade que a gente tinha antes, que era o dia do nascimento, a gente transformou exatamente a idade que a pessoa tem hoje atualmente. Ok? Beleza, pessoal. Então, uma outra coisa legal também é a gente fechar essa nossa base que a gente já trabalhou sobre ela. Tá vendo aqui em propriedades? Tem uma opção de nome. Então, se eu quero colocar aqui um outro nome nessa base, eu vou colocar aqui, ó, nome colaboradores, ou informações colaboradores aqui. Informações colaboradores. Faltou um S. Beleza, então essa é a nossa base aqui, que assim que a gente fechar e aplicar ele e enviar esse arquivo para a plataforma Power BI, essa informação aqui a gente vai estar trabalhando com informações colaboradores. Basicamente o que a gente queria fazer aqui era isso. Então o que eu vou fazer aqui? Página inicial, guia página inicial. Vou vir aqui na opção fechar e aplicar, como já explicado, né, na aula 1, que tudo que a gente fez aqui, ao fechar, ele vai aplicar e vai abrir no Power BI. Vamos lá?
vou clicar. Então, às vezes ele até pode demorar um pouquinho, né, dependendo da base, do tamanho da base que você está trabalhando aí. Mas a maioria dos casos aí não vai demandar muito tempo nosso, né, vamos dizer assim. Então, pessoal, perceba que do lado direito aqui, ó, olha que legal, informações colaboradores importar. Então aqui, ó, todas aquelas informações de colunas que a gente fez, né, sobrenome, nome, né, nome completo, tá vendo aqui, ó, a gente já tem agora na plataforma Power BI para a gente estar podendo trabalhar, tá vendo aqui, ó, selecionei aqui guia nome completo. Então perceba que todos os nomes completos que a gente unificou lá, né, com o nome e sobrenome, ele já aparece aqui para nós. Se a gente vir aqui nessa parte aqui, ó, de tabelas, né, que na verdade todas as tabelinhas, base de dados que a gente estiver trabalhando vai aparecer aqui nessa parte, né. Então vocês já vão estar percebendo que ele já vem aqui com as edições que a gente já fez também, né, no início dessa aula aqui. Beleza, pessoal? Basicamente era isso da aula 2 aí, espero que vocês estejam curtindo. Obrigado por ter assistido até aqui e um forte abraço a todos. Até mais!